A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou o Bruno, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano. Usando um plano de leitura cronológico, vamos ler a Bíblia inteira em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da Igreja. Estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode baixar o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram, abiblia.emuano, ou do facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos novos episódios. Olá, eu sou o Padre Joel Nalepa, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, vamos pedir que o Espírito Santo ilumine nossa mente e nosso coração para que a Palavra de Deus frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vindo Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje é o dia 346 do nosso podcast. Leremos Atos dos Apóstolos, capítulo 25, Carta de São Paulo aos Gálatas, capítulos 4, 5 e 6, e Provérbios, capítulo 29, versículos de 15 a 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 25. 3 dias depois de chegar à província, Festo subiu de Cesareia para Jerusalém. Os sumos sacerdotes e os mais importantes dentre os judeus apresentaram-se a Festo para acusar Paulo, solicitando o especial favor de transferi-lo para Jerusalém. É que preparavam uma emboscada para matá-lo durante a viagem. Festo respondeu que o lugar da prisão de Paulo era Cesareia, e que ele mesmo partiria muito em breve para lá. E completou: aqueles que dentre vós tiverem autoridade, desçam comigo a Cesareia. E se houver algo a incriminar nesse homem, apresentem acusação contra ele. Festo ficou com eles não mais de 8 ou 10 dias. Depois desceu para Cesareia. No dia seguinte, sentou-se no tribunal e mandou trazer Paulo. Quando este chegou, os judeus que vieram de Jerusalém rodearam-no, apresentando muitas e graves acusações que, no entanto, não conseguiam comprovar. Paulo se defendeu dizendo: eu não fiz nada contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Querendo agradar aos judeus, Festo disse a Paulo: queres subir a Jerusalém para ser julgado lá, em minha presença, a respeito dessas coisas? Paulo respondeu: estou diante do tribunal de César, e é aqui que devo ser julgado. Não pratiquei nenhum crime contra os judeus, como reconheces perfeitamente. Se cometi uma injustiça ou alguma coisa que mereça a morte, não recuso morrer, mas, se não há nada daquilo de que me acusam, ninguém pode entregar-me a eles. Apelo a César. Então Festo conferenciou com seu conselho e disse:
A César apelaste, a César irás. Alguns dias depois, o rei Agripa e Berenice desceram para Cesareia e foram cumprimentar Festo. Como ficassem alguns dias aí, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: Está aqui um homem que Félix deixou como prisioneiro. Quando estive em Jerusalém, os sumos sacerdotes e os anciãos dos judeus vieram apresentar queixa contra ele e pediram-me que o condenasse. Eu, porém, lhes respondi que os romanos não costumam entregar um acusado antes que tenha sido confrontado com os acusadores, podendo defender-se da acusação. Eles vieram para cá e no dia seguinte, sem demora, sentei-me no tribunal e mandei trazer o homem. Seus acusadores compareceram em sua presença, mas não aduziram nenhuma acusação referente a crimes de que eu suspeitava. Tinham somente certas questões contra ele a respeito da sua superstição e a respeito de um certo Jesus que já morreu, mas que Paulo afirmava estar vivo. Eu não sabia o que fazer para averiguar o assunto. Perguntei então a Paulo se ele preferia ir a Jerusalém para ser julgado ali. Paulo, porém, fez uma apelação para que sua causa fosse reservada ao juízo do imperador. Então ordenei que ficasse preso até que eu pudesse enviá-lo a César. Agripa disse então a Festo: Eu também gostaria de ouvir esse homem. Amanhã o ouvirás, respondeu Festo. No dia seguinte, Agripa e Berenice chegaram com grande pompa e foram à sala de audiências, junto com os tribunos e as pessoas importantes da cidade. A uma ordem de Festo, Paulo foi introduzido. Então Festo disse: Rei Agripa e cidadãos aqui presentes, estáis vendo o homem, por causa de quem toda a multidão dos judeus recorreu a mim, tanto em Jerusalém como aqui, exigindo que ele não continue vivo. No entanto, verifiquei que ele não fez nada que mereça a morte. Mas, como ele mesmo apelou para o imperador, decidi enviá-lo. Acontece que, a seu respeito, nada posso escrever de concreto ao soberano. Por isso faço-o comparecer diante de vós, e principalmente diante de ti, rei Agripa, a fim de que, após o interrogatório, eu tenha o que escrever. Com efeito, pareceu-me absurdo enviar um prisioneiro sem indicar as acusações movidas contra ele. Carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 4. Quero dizer o seguinte: enquanto o herdeiro é menor de idade, ele não se diferencia em nada de um escravo, embora já seja dono de todos os bens. É que ele depende de tutores e curadores até a data marcada pelo pai. Assim, nós também, quando éramos menores, estávamos escravizados aos elementos do mundo. Quando se completou o tempo previsto, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sujeito à lei, para resgatar os que eram sujeitos à lei, e todos recebermos a dignidade de filhos. E a prova de que sois filhos é que Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. Portanto, já não és mais escravo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro, tudo isso por graça de Deus. Outrora, quando não conhecíeis a Deus, servistes a seres que na realidade não são deuses. Agora, porém, que já conheceis a Deus, como podeis voltar a elementos fracos e pobres e de novo servir a eles? Observais dias, meses, estações, anos. Receio que me tenha afadigado inutilmente por vós. Irmãos, eu vos suplico, sede como eu, pois eu também me tornei como vós. Vós não me ofendestes em coisa alguma. Bem sabeis que foi uma debilidade física que me deu a ocasião de vos anunciar o Evangelho a primeira vez. E não me desprezastes nem rejeitastes em razão dessa minha doença, que era para vós uma provação, mas ao contrário,
me recebestes como um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Onde estão, pois, as vossas manifestações de alegria? Posso testemunhar que, se fosse possível, teríeis arrancado os próprios olhos para me dar. Será que me tornei vosso inimigo por vos ter dito a verdade? O zelo que alguns demonstram por vós não é bem intencionado. O que estão querendo é apartar-vos, para que mostreis zelo por eles. Estar envolvido no zelo é bom, para o bem e sempre, e não só quando estou convosco. Meus filhos, por vós sinto de novo as dores de parto, até Cristo ser formado em vós. Gostaria de estar presente entre vós agora, para poder acertar o tom de minha voz, pois estou perplexo a vosso respeito. Dizei-me, vós que quereis sujeitar-vos à lei, não ouvis o que diz a lei? Com efeito, está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Mas o filho da escrava nasceu segundo a carne, e o filho da livre nasceu em virtude da promessa. Esses fatos têm um sentido alegórico, pois essas mulheres representam as 2 alianças. A primeira, a Agar, que vem do Monte Sinai, gera filhos para a escravidão. Agar representa o Monte Sinai, que se encontra na Arábia, mas corresponde à Jerusalém atual, que é escrava com os seus filhos. A Jerusalém do Alto, ao contrário, é livre e é a nossa mãe. Pois está escrito: rejubila, estéril, que não dás à luz. Prorrompe em gritos de alegria, tu que não sente as dores do parto. Porque os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que as da mulher que tem marido. E vós, irmãos, como Isaque, sois filhos da promessa. Mas, como naquele tempo o filho segundo a carne perseguia o filho segundo o Espírito, assim acontece também agora. Entretanto, que diz a Escritura? Expulsa a escrava e seu filho, pois de modo algum o filho da escrava será herdeiro junto com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos de uma escrava, somos filhos da mulher livre. Capítulo 5. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Ficai firmes e não vos deixeis amarrar de novo ao jugo da escravidão. Eu, Paulo, vos digo que Cristo não será de nenhum proveito para vós se vos deixardes circuncidar. Mais uma vez declaro a todo circuncidado que ele está obrigado a observar a lei inteira. Vós que procurais a vossa justificação na lei, rompestes com Cristo, decaístes da graça. Quanto a nós, que nos deixamos conduzir pelo Espírito, é da fé que aguardamos a justificação, objeto de nossa esperança. Com efeito, em Jesus Cristo, o que vale é a fé agindo pelo amor. Ser ou não ser circuncidado não tem importância alguma. Corrieis tão bem. Quem vos impediu de obedecerdes à verdade? Essa influência não pode vir daquele que vos chama. Um pouco de fermento fermenta a massa toda. Confio em vós, no Senhor, que não pensareis de maneira diferente. Porém, aquele que vos perturba, seja quem for, terá o merecido castigo. Quanto a mim, irmãos, se ainda pregasse a circuncisão, por que então seria perseguido? Pois neste caso estaria eliminado o escândalo da cruz. Oxalá se mutilassem de vez aqueles que vos inquietam. Sim, irmãos, fostes chamados para a liberdade, porém, não façais da liberdade um pretexto para servirdes à carne. Pelo contrário, fazei-vos servos uns dos outros pelo amor. Pois toda a lei se resume neste único mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas se vós mordeis e vos devorais uns aos outros, cuidado para não serdes consumidos uns pelos outros. Eu vos exorto, deixai-vos sempre guiar pelo Espírito, e nunca satisfaçais o desejo da carne,
Pois o que a carne deseja é contra o espírito, e o que o espírito deseja é contra a carne. São o oposto um do outro, e por isso nem sempre fazeis o que gostaríeis de fazer. Se, porém, sois conduzidos pelo Espírito, então não estáis sob o jugo da lei. São bem conhecidas as obras da carne: imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, contenda, ciúmes, iras, intrigas, discórdias, facções, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Eu vos previno, como aliás já o fiz: os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. O fruto do Espírito, porém, é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, lealdade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não existe lei. Os que pertencem a Jesus Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, procedamos também de acordo com o Espírito. Não busquemos vanglória, provocando-nos ou invejando-nos uns aos outros. Capítulo 6. Irmãos, no caso de alguém ser surpreendido numa falta, vós que sois espirituais, corrigi-o, em espírito de mansidão. Mas não descuides de ti mesmo, para não seres surpreendido tu também pela tentação. Carregai os fardos uns dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. Pois se alguém julga ser uma pessoa importante, quando na verdade não é nada, está se iludindo a si mesmo. Cada um examine suas próprias ações. Então poderá ter de que se gloriar, mas somente por referência a si mesmo, e não se comparando com outrem, pois cada qual tem de carregar o seu próprio fardo. Aquele que recebe o ensinamento da palavra, torne quem o ensina participante de todos os bens. Não vos iludais, de Deus não se zomba. O que alguém tiver semeado, é isso que vai colher. Quem semeia na sua própria carne, da carne colherá corrupção. Quem semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Não esmoreçamos na prática do bem, pois no devido tempo colheremos o fruto, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Vede com que grandes letras eu vos escrevo, de próprio punho. Os que desejam destacar-se no plano da carne, esses é que vos obrigam à circuncisão, unicamente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem eles mesmos, que são circuncidados, observam a lei, mas querem que vos circuncideis, para terem na vossa carne de que se gloriar. Quanto a mim, que eu me glorie somente na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele o mundo está crucificado para mim, como eu estou crucificado para o mundo. Ser ou não ser circuncidado não tem importância. O que conta é ser nova criatura. E para todos os que seguirem esta norma, como para o Israel de Deus, paz e misericórdia. Doravante, que ninguém me moleste, pois eu trago em meu corpo as marcas de Jesus. Irmãos, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vosso espírito. Amém. Provérbios, capítulo 29, versículos de 15 a 17. A vara e a disciplina dão sabedoria. A criança entregue a seu capricho envergonha sua mãe. Multiplicando-se os ímpios, multiplicam-se os crimes, mas os justos contemplarão a ruína deles. Corrige teu filho, e ele te confortará, e encherá tua alma de prazer.
Olá, eu sou o Padre Rodrigo Ribas. No capítulo 25 do livro dos Atos dos Apóstolos, nós vamos ver a continuação do julgamento de Paulo. Agora, o novo governador resolve dar andamento ao processo que as autoridades judaicas retomam do início. Na verdade, eles tentam um novo atentado contra a vida de Paulo. Diante da possibilidade de ser transferido para Jerusalém, eles querem isso, né? O apóstolo ele vai apelar a César no Tribunal Civil de Roma, onde ele teria uma melhor defesa na sua condição como cidadão romano. O governador então é forçado a respeitar o apelo dele. Então realiza aqui a voz do Espírito, uma voz que nós vimos lá no capítulo 19. O apóstolo vai dar testemunho de Jesus em Roma. Da mesma forma que Jesus teve que enfrentar o tribunal real de Herodes Antipas, como nós vimos no Evangelho de Lucas, agora Lucas coloca Paulo diante do tribunal real de Herodes Agripa II. Diante do rei e de todo esse povo ali, ele o governador romano faz a acusação formal contra Paulo. Só que mais uma vez fica clara a dificuldade das autoridades romanas entenderem os conflitos religiosos entre os judeus. O governador vai perceber então que não tem razões jurídicas para manter Paulo como prisioneiro e apela para a ajuda do rei na elaboração de um relatório que vai introduzir a questão no Tribunal de Roma. Nós ouvimos também os capítulos 4, 5 e 6 da Carta de São Paulo aos Gálatas. São os capítulos que vão concluir o livro. Aqui nós vamos ver uma continuação daquilo que já havia iniciado no capítulo 3. Agora, Paulo deixa claro que quem crê em Cristo é filho e por isso é herdeiro. Com a chegada de Cristo, os Gálatas, eles atingiram o que nós podemos chamar de maioridade diante de Cristo. Só que eles devem cuidar para não retornarem à menoridade, que seria a condição de escravos, que é um termo ali repetido ainda com insistência, porque é algo que reflete a realidade vivida pela população. Com a chegada de Jesus Cristo, a escravidão terminou. A maioridade é atingida e o direito de filhos e herdeiros se realiza. Inclusive é bonito aqui porque com isso o Espírito do Filho Jesus clama em nós com a linguagem carinhosa de criança que nós vemos também em Romanos, né? Abba, Pai. Aí nós vamos ver então que uma mudança de assunto e de tom vai mostrar a afeição e a ternura de Paulo, que se faz tudo para todos. Numa situação de fragilidade, ele chegou à Galácia doente e mesmo na enfermidade, ele anunciou o Evangelho. Ele venceu o preconceito de que a doença era castigo divino. Os Gálatas, eles receberam Paulo como um anjo. Teriam arrancado os próprios olhos, uma comparação, né, que expressa uma dedicação aí sem limites. E a partir daí, então, Paulo se compara a uma mãe em dores de parto para de novo gerar esta comunidade. Caminhando pelo capítulo 5, nós vamos ver aí termos como escravidão e liberdade. Continuam conduzindo todo o assunto, inclusive para o próximo capítulo. A vida em Cristo torna as pessoas livres, isso é muito claro, mas é preciso se manter vigilante para não voltar à escravidão. No caso concreto, se os Gálatas eles cederem à lei da circuncisão, como já falamos, né, eles voltarão a ser escravos. A consequência lógica é que eles iam invalidar a graça que operou neles. Nós vamos encontrar também a base da vida cristã, que é viver a esperança da justiça que vem da fé, vivendo a fé que age através do amor. É uma dinâmica que move a nova vida em Jesus Cristo. Ao fazer com que a circuncisão se torne algo relativo, Paulo ele elimina o argumento básico do machismo da época, porque caindo essa prática tem fim a discriminação do homem para com a mulher. Uma expressão forte conclui o raciocínio, inclusive ali no versículo 14. Quem insiste na circuncisão que se mutile de uma vez. É muito forte quando Paulo fala isso. O chamado à liberdade em Cristo não se confunde com libertinagem. Isso precisa ficar muito claro, de fazer qualquer coisa. Liberdade é, em primeiro lugar, frente às cadeias da carne, ou seja, aos instintos egoístas.
A realização da liberdade cristã está no amor, que consiste em servir uns aos outros. A lógica é clara: deixar de ser escravo dos instintos para tornar-se servo dos irmãos. É um jogo que vai aparecendo ali entre carne e espírito, ou seja, entre egoísmo e liberdade. Com carne e espírito, Paulo ele designa duas tendências do ser humano, uma voltada para si e a outra voltada para os irmãos. Aí, por fim, no capítulo 6, recomendações práticas e apelos pessoais do apóstolo vão concluir logicamente o assunto. Como ele está falando, para pessoas familiarizadas com a realidade da escravidão, ele recomenda carregar os fardos uns dos outros, além de carregar cada qual o seu próprio peso. Como insistiu o tempo todo sobre a liberdade da lei, ele recomenda finalmente seguir a lei de Cristo, que se resume no amor. Os adversários pertencem ao mundo antigo, do apego à lei. Paulo segue a nova lei do amor e se orgulha da cruz de Cristo. A acusação contra adversários é dupla. Por um lado, não conseguem cumprir a totalidade da lei, por outro lado, buscam a própria glória no proselitismo à custa da liberdade alheia. Olha que interessante, enquanto os adversários carregam o sinal da circuncisão, Paulo traz no corpo as marcas de Jesus. Querido irmão, querida irmã, Jesus afirma a todos nós: felizes os que escutam a palavra de Deus e a põem em prática. Peçamos que a palavra que acabamos de ouvir se faça vida em nós e inspire as nossas ações. Oremos. Ó Deus, concedei ao vosso povo alimentar-se cada vez mais da vossa palavra e nela encontrar a fonte da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Quem vos fala é o Padre Jaime Roça, vigário-geral da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!